Ela falou que quando começou aquele ano, ela já começou decidida a fazer diferente. Ela já começou 100% decidida que ela iria viver um ano diferente, como foi o que a senhora falou. O meu propósito aqui é outro, é um propósito muito maior. Repita comigo, por favor. A presença do Senhor é a chave. De novo, a presença do Senhor é a chave. 1 Samuel, capítulo 4. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. O povo de Israel tem um longo histórico de batalhas, de guerras contra os filisteus, principalmente no tempo em que Saul veio a se tornar rei. No tempo de Saul, é dito pela palavra do Senhor, que durante todo o reinado de Saul, o povo de Israel esteve envolvido em guerras com os filisteus. Qual que é a primeira mensagem que eu quero deixar a você? Nós dizemos constantemente que um momento é só um momento. Mas um momento é só um momento desde que você haja. Porque um momento ele pode se tornar eterno. Uma situação ela pode se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. E passaram-se anos da minha vida e eu ainda estou em guerra contra os filisteus, contra questões financeiras, profissionais, problemas familiares. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram, repita comigo por favor, por que o Senhor, levante a sua voz, por que o Senhor causou a nossa derrota diante dos filisteus? O que está escrito em seguida? Leia para mim por favor. Por que o Senhor trouxe essa derrota a nós? Vamos trazer a arca. Essa foi uma espécie de pergunta retórica. Eu vejo pessoas tendo esse mesmo posicionamento. Eu não consigo entender por que as coisas não estão dando certo. Eu não consigo entender por que as coisas não estão caminhando. Eu ainda não entendi porque eu não vi fluidez acontecer. Eu não entendo porque ainda não fluiu. Mas perceba que depois da colocação que eles fizeram, eles já disseram, vamos trazer a arca do Senhor. O que estava faltando no meio deles? A presença de Deus. Eu vejo pessoas tentando se convencer de alguns resultados com as perguntas que elas fazem para si mesmas. Nada é obra do acaso. Deus não é um Deus de injustiças. Se nós chegamos aonde nós chegamos, é porque houve uma construção, seja ela boa, seja ela ruim, nós construímos alguma coisa. Aqui nós vemos um povo, que desde o seu início, quando houve o chamado ao pai Abraão, esse povo de Israel, sempre foi um povo, que viveu experiências incríveis com o Senhor. Eles já estavam escolados, eles já sabiam o que funcionava e o que não funcionava. Desde os tempos de quando essa nação foi liderada por Moisés, quando eles presenciaram todos aqueles milagres, todos aqueles acontecimentos, onde eles conheceram os resultados de uma vida de obediência, mas também as consequências de uma vida de desobediência. Eles sabiam, eles entendiam, mas trazendo para o nosso dia a dia,
o tempo todo, se nós não estivermos atentos, vigiando e muito focado naquilo que é o nosso objetivo, nós vamos tentar nos convencer de que algumas coisas são obras do acaso. Tudo o que acontece conosco é de culpa nossa, é fruto de uma colheita, de um plantio nosso? Nem tudo. Existem tempestades, afrontas, inimigos que chegam, que muitas vezes não tem relação com um plantio nosso. Mas a responsabilidade sempre será minha no que diz respeito às respostas que eu vou dar. Aqui esses homens, pela falta da presença do Senhor, eles entraram em batalha e perderam 4.000 homens. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. No 5 diz assim: quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria, tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, repita comigo por favor, entraram em pânico. Qual foi o pensamento que tomou a mente dos filisteus? Agora lascou. Agora já era. Lutar contra um povo que não tem a presença de Deus é uma coisa. Lutar com um povo ungido, consagrado, com o Senhor no meio deles, aí é para dar desespero a qualquer um. Entenda que o seu inimigo sabe que com Deus você sempre vai ser mais forte. Com Deus a batalha é outra, os resultados são outros. Com Deus, o que nós vivemos ao longo da vida é algo completamente diferente. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Perceba, olha o detalhe dessa colocação. Repita comigo por favor, vamos juntos. Os deuses vieram ao acampamento deles. Deuses. Essa expressão deixa muito claro que eles não conheciam a Deus. Eles não tinham intimidade com o Senhor. Eles não conheciam ao Senhor. Muitos até podem não conhecer a Deus, mas nós não temos como ignorar as ações de Deus em nossas vidas. Perceba que pela própria expressão, os deuses deles chegaram. Eles não tinham base nenhuma, não conheciam absolutamente nada. Nós podemos muitas vezes até questionar a existência de Deus, que é o que nós vemos lá fora, mas não tem como questionar os seus feitos, não tem como questionar o que Ele faz na vida de algumas pessoas, não tem como questionar como muitas vezes o resultado de um é diferente do outro, mas isso está ligado à bênção do Senhor, do favor dEle sobre as nossas vidas. Estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. E eles repetiram, estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? Só o fato de você ter um relacionamento firme e constante com o Senhor, já faz os inimigos pensarem 2 vezes, se eles vão tocar em você ou não. Aqui nós vemos um grupo de homens, perdidos, desesperados. O que seremos de nós? Como que nós vamos vencer essa batalha? Como que nós vamos vencer essa guerra? Perceba que em nenhum momento eles fazem menção ao armamento do povo de Israel. Em nenhum momento eles dizem, caramba, olha as espadas, olha os escudos, olha as lanças, olha a quantidade de homens que eles têm, olha as estratégias de combate que eles têm. No mundo físico, as pessoas usam do poder aquisitivo, do conhecimento, da influência dela, para muitas vezes promover
o respeito dela, a intimidação em determinados lugares. No mundo espiritual, o que você sabe, o teu conhecimento técnico na tua área, o tanto que você é famoso ou não é famoso, o tanto que você possui de bens ou não intimida em nada o diabo. A única coisa que intimida o diabo é o quê? A presença do Senhor. É a única coisa. E existe uma diferença muito grande entre nós entrarmos em uma batalha com um inimigo que está focado, com um espírito corajoso, ousado, destemido, em relação a quando nós vamos enfrentar um inimigo que está morrendo de medo do teu posicionamento, porque ele sabe que aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Antes de qualquer batalha, antes de qualquer posicionamento, Deus em primeiro lugar. Antes de qualquer planejamento, Deus em primeiro lugar. Antes de dar início ao meu dia, Deus em primeiro lugar. Antes de começar o meu trabalho, Deus em primeiro lugar. Antes de um momento em família, Deus em primeiro lugar. Antes de eu me deitar para dormir, Deus em primeiro lugar. Antes de dar uma resposta, Deus em primeiro lugar. Antes de procurar homens, médicos, advogados, Deus em primeiro lugar. Antes de procurar qualquer coisa, qualquer um, Deus em primeiro lugar. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram, olha como que são as coisas, destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. O inimigo conhece o poder do seu Deus. Repita comigo, por favor. O meu inimigo conhece o poder do meu Deus. Por isso ele vai fazer de tudo para te afastar dele. O tempo todo, o principal objetivo do diabo é criar uma distância entre nós e o Senhor. Empecilhos, más notícias, é aquele imprevisto antes de você vir até a igreja. São aquelas mudanças na rotina que muitas vezes nós não conseguimos discernir, mas é com o propósito de te afastar do Senhor. Muitas vezes ele planta sementinhas, ele lança dardos, setas aqui. E uma coisa muito comum, no início do seu dia, quando você acorda, você já é tomado de uma preocupação, você já começa a pensar em todo o teu dia, como eu vou resolver aquilo, como eu vou mudar aquilo, como eu vou consertar essa determinada situação. Ai, Senhor, o que eu faço? Você não consegue nem ter cabeça para orar no teu período de oração antes de sair de casa. Aí muitos fazem aquelas orações de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, porque na mente o diabo já plantou algo que tirou o foco do Senhor. Entenda que de todas as formas possíveis, o diabo vai lutar para reduzir o seu tempo diante de Deus. De todas as formas possíveis, ele vai tentar te roubar da presença do Senhor. Ele vai tentar fazer com que compromissos sejam encaixados no mesmo lugar. Ele vai tentar fazer com que determinadas circunstâncias aconteçam bem naquele exato momento. Quer ver o negócio? Nesse mesmo propósito do ano passado, uma mulher, ela me procurou para compartilhar algo que foi muito forte, mexeu muito comigo. Ela tem o carro dela é um carro novo, bem cuidado, revisado, tudo certinho, sem histórico de problemas. Quando vai para a oficina, é para fazer aquela revisão, manutenção do dia a dia, troca de óleo, troca do filtro de óleo, quando tem que trocar a época da correia dentada, troca ela, e assim por diante, limpeza do ar-condicionado, o básico, troca de pneus. Ela falou que quando começou aquele ano, ela já começou decidida a fazer diferente. Ela já começou 100% decidida que ela iria viver um ano diferente, como foi o que a senhora falou. O meu propósito aqui é outro, é um propósito muito maior. E no dia do início do propósito, dos meus projetos de conquistas para 2023, ela entrou no carro. Ela girou. Nem sinal. A primeira pergunta que eu fiz:
a bateria é nova? Ela falou, nova. O carro da senhora tem histórico de problemas com o carregamento da bateria, o ratificador e assim por diante? Não, nada. Aí ela falou assim, tanto é que meia hora antes ele não ligou. Não dava nem sinal. Eu tinha saído com ele o dia todo, tinha saído para trabalhar, tinha feito todas as minhas coisas. Depois de uma meia hora, 40 minutos que o culto já tinha começado, já era 8h10, 8h20, eu entrei no meu carro de novo. Fiz assim. Pegou como se não tivesse absolutamente nada. Mas aí ela deu a resposta certa. Mesmo atrasada, ela veio, porque ela sabia que era uma questão espiritual. Tanto é que quando eu conversei com ela novamente, perguntei, teu carro voltou a dar algum tipo de sinal? Ela falou, nem ameaço. Absolutamente nada. Nós temos que tomar muito cuidado, ficar muito atentos, porque o roubar, matar e destruir começa com a tua comunhão com Deus. O diabo tem um interesse maior em roubar, matar e destruir o teu relacionamento, roubar, matar e destruir a tua intimidade com o Senhor, roubar, matar e destruir tudo aquilo que você faz diante do Senhor. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. Repita comigo, por favor, a arca de Deus foi tomada. De novo, a arca de Deus foi tomada. E Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Existem batalhas, aqui, externamente falando, que são apenas distrações para aquele que é o alvo verdadeiro do diabo, que é o quê? Particularidade, presença com Deus. Ele vem com uma afronta externa para te roubar internamente. Ele vem com uma má notícia externa para te roubar internamente. Eu acredito que nós vamos falar sobre isso amanhã, mas eu já vou começar fazendo essa pergunta para você. Você sabe qual que é a diferença de implosão e explosão? De uma forma bem limitada, de uma forma bem superficial, bem rasa, básica. Explosão, de fora para dentro. Implosão, de dentro para fora. Quando o diabo chegou na presença do Senhor e começou a fazer todos aqueles comentários a respeito de Jó, e o Senhor permitiu que o diabo tocasse em tudo, menos na vida de Jó, perceba que tudo que Jó viveu no início foi de fora para dentro, porque vinha alguém para trazer notícias, e os seus servos morreram, os seus funcionários morreram, os seus animais foram levados, os seus animais foram mortos. Jó perdeu tudo, fora a vida dele. Qual foi a única coisa que não foi afetada? Por que a esposa dele não foi afetada? Eu vou trazer uma outra revelação. Concorda que quando a mulher de Jó disse, amaldiçoe o seu Deus e morra, foi uma expressão divina ou maligna? 100% maligna. Porque perceba, que ela disse, amaldiçoe o seu Deus, olha a loucura, e na sequência da frase, ela já disse a consequência, e morra, amaldiçoe, você vai morrer. Isso partiu de quem? Qual que foi o planejamento? Quais foram os planos do diabo? Se eu não destruir de fora para dentro, eu vou destruir como? E aí é quando ela veio com aquela conversinha, amaldiçoe o seu Deus.
De todas as formas ele vai tentar nos afrontar. De dentro para fora pode ser um sentimento negativo. De dentro para fora pode ser a acusação. A acusação é uma das maiores formas de implosão que o diabo usa para roubar a energia, o foco, a alegria de uma pessoa. Uma pessoa acusada é uma pessoa que não tem paz. Uma pessoa acusada é uma pessoa que não tem autoridade no mundo espiritual. Uma pessoa acusada é uma pessoa que ela fica se martirizando por conta de questões passadas. Muitas vezes o diabo ele vai trabalhar dentro da tua casa para destruir todo o resto. Só que em muitos momentos ele vai mexer em algo aqui para que você coloque o teu foco daqui, enquanto ele vai estar te roubando lá no lugar onde você já não vai estar mais vendo. Por isso, eu sempre digo, principalmente aos casais, quando você estiver passando por um problema financeiro, ou por algo externo, fique muito atento ao teu casamento, porque possivelmente o alvo não é o teu financeiro, o alvo é acabar com a tua família. Aqui nós vemos um inimigo, que se levantou para lutar contra o povo de Israel, tomaram a arca dele. Uma pessoa sem Deus, repita comigo, é uma pessoa comum, fraca, sujeita a qualquer coisa. Literalmente, quando nós falamos de perder tudo, ao meu ver, esse povo tinha perdido tudo. Perceba que quando Davi fez aquela oração no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não se apegou ao dinheiro, ele não se apegou ao poder, ele não se apegou ao trono, ele não se apegou aos servos e servas que ele tinha, ele não se apegou nem às mulheres que ele tinha. Ele disse, não retire o teu Espírito, porque o Espírito do Senhor é o nosso tudo. Esses homens levaram a arca do Senhor, quem se recorda para onde? Para um lugar chamado Templo de Dagon. Mas você mexeu com o Deus errado, né? Mesmo que o povo israelita cometeu as falhas, Deus não leva desaforo para casa. Eles colocaram a arca do Senhor do lado da estátua de Dagon, que era um ídolo, um deus da época. Quando o povo entrou dentro do templo de Dagon, quem se recorda o que tinha acontecido? A estátua estava no chão. Aí eles já acharam estranho. Uai, eles foram bonitinho, levantaram a estátua. Na segunda vez, eles entraram de novo no templo. Como que a estátua estava? Caída, estava no chão, sem as mãos e sem a cabeça. Nessa passagem diz que o Senhor começou a pesar as mãos sobre aquele povo. Não toque na presença do Senhor de qualquer forma. Não afronte o povo do Senhor. Não mexa com os filhos do Senhor, porque as consequências vão chegar. E nessa passagem diz que pragas de tumores e de ratos atingiram aquela cidade e todas as cidades vizinhas. Aí o que aconteceu com a presença do Senhor, a arca de Deus? Ela literalmente se transformou em batata quente. Quem já brincou de batata quente? Batata quente, quente, queimou. O que acontece? Começaram a mandar a arca daqui, quando ia para lá, o Senhor pesava sobre aquele povo. Mandaram para uma outra cidade, o Senhor pesava sobre aquele povo. Mandava sobre outra cidade, o Senhor pesava sobre aquele povo. Mandava para outra cidade, o Senhor pesava sobre aquele povo. E assim foi, e assim foi. Foram 7 meses de perdas, foram 7 meses de mortes, porque aqueles que não morreram, os que resistiram, ainda ficaram com as sequelas, com os tumores e tudo mais. Os ratos destruindo absolutamente tudo. Os inimigos estavam de mal a pior, por tocarem aonde não poderiam tocar, por mexer aonde não poderiam mexer. E aí o que aconteceu? A ficha caiu. Vamos mandar esse negócio embora aqui que está dando tudo errado.
E ainda existia uma dúvida dentro daqueles homens: será que tudo isso que está acontecendo vem da parte do Senhor? Se recorda o que eles fizeram em seguida? Eles prepararam um carroção novo, colocaram a arca do Senhor lá dentro. Eles entenderam que eles precisavam fazer ofertas, apresentar holocaustos ao Senhor, como uma forma de perdão. Nunca mais mexo com o Senhor. Eles separaram algumas vacas que tinham acabado de gerar os seus filhotes, os seus bezerros. Quem já presenciou uma vaca com seu bezerro? Já tentou chegar perto do bezerro? A vaca fica doida, porque ela fica o tempo todo junto. Isso vocês já presenciaram, já viram. Ela vai acompanhando, onde um vai, o outro vai, e ela vai cercando, e o tempo todo junto. O que eles fizeram? Eles amarraram o bezerro em um determinado lugar, e colocaram as vacas no carroção. E foi dito assim: se esses animais voltarem para os seus filhotes, é porque tudo o que aconteceu conosco é de ordem natural, é porque tinha que acontecer. Os tumores, a perda por conta da praga de ratos, as mortes. Mas se elas seguirem a atravessarem a fronteira, é porque o Senhor, o Deus de Israel, foi Ele que fez tudo isso, e realmente a arca tem que ir embora. Para onde os animais foram? Atravessaram a fronteira. E as vacas foram mugindo, né? Foram mugindo do início ao fim. E foi. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera, repita comigo por favor, à espera de alguma ação do Senhor. Muitos têm tido esse mesmo posicionamento do dia a dia. Sabe aquela frase: eu estou esperando em Deus? Estou esperando do Senhor? Estou esperando Ele fazer? O nosso esperar nunca vai ser passivo, mas sempre ativo. Olha qual foi a resposta do profeta Samuel. Então Samuel disse a todo o povo: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Olha como que são as coisas. Existia um outro problema aqui. Não foi só a presença do Senhor que foi tomada. Eles estavam em idolatria. E olha como são as coisas. Lá diz que durante 20 anos eles esperaram alguma ação do Senhor. O profeta disse assim: para de esperar, comece a agir. Se de fato você quer a presença do Senhor, comece a se livrar do que você tem que se livrar. Se de fato você quer mudanças, tome decisões a partir de agora. Pare de esperar algo milagroso acontecer, sendo que todo milagre está condicionado a uma ação prévia. Você faz, você declara, você ora, você age, e aí as mudanças começam a acontecer. Então nós vemos um povo que ficou acomodado, um povo que literalmente se estabeleceu em um lugar de passividade. Se de fato, vocês estão falando que vocês querem ao Senhor, se livrem agora, façam agora, trazendo para o nosso dia a dia. Se de fato você quer algo maior do Senhor, busque Ele com mais força, faça os seus sacrifícios, faça a sua aliança com Ele, estabeleça algo sólido, tome decisões, abandone os maus caminhos, se livre de tudo aquilo que está travando a tua vida. Pare de ficar nessa vida de estagnação, não fique preso no mesmo lugar. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Perceba que a arca, ela ainda não estava aqui com eles, mas o profeta estava falando: querido, a derrota de vocês não é porque simplesmente a arca foi levada, vocês já tinham abandonado o Senhor aqui. Aqui vocês já estavam distantes, e isso não pode acontecer. Se eu quero mudanças no futuro, e quando eu digo futuro, daqui 1 hora é futuro, mudanças precisam acontecer agora. Eu tenho que sair daqui tomando decisões,
Eu tenho que sair daqui me livrando de tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que sair daqui me livrando da mentira, me livrando dos vícios, dos maus hábitos. Eu tenho que literalmente abandonar tudo aquilo que tem travado a minha vida. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo o povo de Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e derramaram diante do Senhor. Também, repita comigo, também jejuaram o dia todo. E o que diz ali em seguida? Perceba que aqui foi uma postura completamente diferente. Abandonaram a idolatria, oraram, jejuaram o dia todo e confessaram: Senhor, erramos. Porque é muito fácil dizer que algo é obra do acaso, e é muito difícil para muitos dizer: errei, pisei na bola. Por exemplo, sabe uma coisa que é muito comum acontecer dentro da igreja? Entenda que a atitude em si não é um problema. As intenções e motivações, sim. O Joãozinho pede atendimento com A. Depois o Joãozinho vem e pede atendimento com B. Depois o Joãozinho pede atendimento com C, com D. Isso é um problema? Lógico que não. Vamos supor que você se aconselha com o Guilherme, com o pastor Rodrigo, com o bispo Maurílio. Se eu venho e trago alguma mensagem ou compartilho algum testemunho de algo que aconteceu comigo e mexeu com você, que você entende que confronta com a tua realidade, em tese você vai vir me procurar. Isso é um problema? De maneira alguma. Quando é um problema? Quando eu busco um, ele não fala o que eu quero, então eu vou para o outro, ele não fala o que eu quero, eu vou para o outro, ele não fala o que eu quero, eu vou andando até achar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. Teve um caso que eu me recordo, que pensa numa pessoa que o problema dela é o mundo e as pessoas e a vida, mas o problema não está nela. É assim, o problema está em tudo. O problema está literalmente daqui para fora. Minha família é um problema, meus filhos são um problema. E ao mesmo tempo pensa numa pessoa que não expressa poder de reação nenhum. Tudo é aquele peso. Tudo é aquela moleza, eu estou perdendo, não estou aguentando, ai meu Deus, está tudo muito difícil, não estou suportando, nossa, eu vou me matar. Não estou exagerando, tá? Por incrível que pareça. E quando a gente atende essa pessoa, é que nem aquela história de quando você vai no médico. Quando você vai no médico, você não tem que passar o que está acontecendo de fato para ele receitar a coisa certa? Senão, você está perdendo o teu tempo. É que nem um cliente procura a senhora, advogada, vamos supor que é na parte criminal, para ficar mais claro. A senhora vai defendê-lo, vai encontrar as brechas na lei, vai encontrar pontos que possam ser usados como argumento da defesa dele, mas o cara vem e compartilha com a senhora tudo que não aconteceu, em verdades atrás de verdades, mentiras atrás de mentiras. A senhora não precisa ouvir a verdade para conseguir montar tudo de acordo? Porque chega lá na hora, a parte contrária apresenta, mas aconteceu isso. A senhora vai ficar no escuro. Não, mas é mais ou menos assim. Ordinário, você não me falou nada disso. Aí até para fazer a defesa fica mais difícil. Você chega no médico, por vergonha ou por orgulho, você não compartilha o que está acontecendo com você de fato. Ele vai receitar o quê? O que você falou que está acontecendo. E se não for real, você vai tomar o remédio, o que vai resolver? Nada. Vai gastar teu dinheiro, você vai perder tempo.
E dentro da igreja, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Uma das primeiras coisas que eu falo quando eu vou atender uma pessoa, eu falo, ó, vamos lá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe. Vamos estabelecer um ponto aqui. Eu quero a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Aí eu vou poder te ajudar, senão não tem como. Não tem o que possa ser feito. E essa pessoa passou por um, passou por outro, já estava pedindo para conversar com outra pessoa. E ficou muito estranho. E a pessoa que tinha conversado com ela a primeira vez, chamou ela para conversar de novo. Só que nessa, que foi a 25ª, sei lá, 50ª vez, botou para fora o que de fato tinha acontecido, o que de fato tinha sido feito. Aí a gente entende porque é que algumas coisas não estão caminhando. Mas até que a pessoa seja sincera com ela e conosco, ao tempo passando, alimentando um orgulho, talvez uma vergonha. O que a senhora falou foi muito produtivo, viu? Muito, muito produtivo. Foi fonte de conversas e reuniões que nós tivemos lá em cima. A senhora tirou um período para se conhecer. E quando a senhora... Gente, eu amo gente que é transparente. Você fala, você não tem medo. Eu fiz... O que ela compartilhou no testemunho dela? Que ela era crítica. Crítica. Automaticamente o crítico é o observador. E muitas vezes o observador é de pouco posicionamento, ele observa muito. Ela viu um papel no chão, e aí começou dentro dela. Onde já se viu? Quem é capaz de jogar papel no chão da igreja? Que loucura! Quase que ela fez igual Elias, né? Se eu sou mulher de Deus, que fogo do céu desce e queima essa pessoa. Mas ela não pegou o papel. Chegou alguém do lado dela, pegou o papel, pôs na bolsa, né? Pôs na bolsa, para depois de certo jogar fora, fazer o que precisava ser feito. Ela se sentiu constrangida. Mas aqui nós vemos uma pessoa sendo sincera com ela mesma. Uma pessoa abrindo de fato quem ela era, o que ela fazia, quais foram as decisões. Isso é algo libertador. Quando você não tem medo do teu passado, quando você não tem medo de colocar para fora as tuas falhas, erros, gente, com muita sinceridade. Vamos lá, todo mundo vulnerável aqui, hein? Se tiver um mentiroso que desça fogo dos céus. Quem já fez algo que você sabe que, de alguma forma, trouxe tristeza para alguém em algum momento? Levanta as mãos. Quem já fez algo que você acabou de fazer, não deu 1 minuto, já veio aquele pensamento: caramba, eu não devia ter feito, falado ou ter reagido dessa forma. Veio aquele arrependimento na hora. Levanta as mãos. Quem sabe tem esse discernimento que você poderia ter feito algo por alguém, mas por escolha sua, naquele momento você não fez, depois você ficou pensando: caramba, eu devia ter feito, devia ter ajudado, deveria ter feito mais. Levanta as mãos, por favor. Todo mundo falha. Olha para a pessoa do seu lado, se tiver como fazer isso, e fala para ela assim: ó, deixa eu te contar um segredo. Todo mundo falha. Fala isso para ela. Todo mundo. Mas nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser verdadeiros. Isso é libertador. Esses homens começaram dizendo: ai, por que será que o Senhor nos fez perder essa batalha? Não, gente, não é assim. Deus não é injusto. Por mais difícil que seja a situação de uma pessoa, ela vem e conta para mim, meu pensamento sempre vai ser esse: Deus não é injusto. Em algum momento alguma falha foi cometida, é inevitável. Em algum momento uma resposta errada foi dada. Ai, mas eu sou uma pessoa de bom coração. Gente, pessoas de bom coração erram. Davi não é chamado de um homem, vamos colocar em outras palavras,
do coração mais incrível da Bíblia? Coração segundo o coração de Deus? Pô, Davi adulterou. E ele adulterou em alto estilo. Ele arquitetou toda uma situação, ele tirou a vida lá do marido de Betseba, não diretamente, mas indiretamente a responsabilidade é toda dele, porque ele pediu para que colocasse ele no campo de batalha, numa determinada posição, para que ele morresse. Ele viu lá a mulher peladona, lá tomando banho, falou: traga lá para mim, vamos conversar. E aí foi aquela situação terrível. E ele tem um bom coração. Muitas vezes o erro não é simplesmente um ato, a omissão é um erro. Eu vejo isso, por exemplo, em pais. Você pode não ter errado com ofensas, com críticas e tal, mas se você deixou de fazer algo que precisava ser feito, você também errou. Por isso eu tenho que ter coragem, a ousadia, coloque para fora. Porque se você não governa sobre isso, isso vai governar sobre você. Se governa sobre você, te amarra. Se te amarra, você não luta. Se você não luta, você é humilhado. E se você é humilhado, você vai se desanimando, até que a situação se torna praticamente insustentável. Aqui nós vemos um povo que teve uma postura completamente diferente. Por isso, se eu ajo diferente, inevitavelmente, os resultados serão diferentes. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor, que eu já me estendi mais do que precisava. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximaram, os israelitas ficaram muito assustados. Perceba, quando os inimigos ouviram, quando eles ficaram sabendo que o povo de Israel tinha se reunido, eles estavam apegados ao quê? Às vitórias anteriores. Então eles vieram com tudo de novo. Foi o inverso que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles foram para se reunir, para sair em batalha, eles estavam apegados ao quê? À derrota anterior. Por isso eles sentiram medo, ficaram assustados. Não pare de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram Samuel. Isso também é muito comum dentro da igreja. Eu vou lá, ora por mim, por favor, esteja orando por mim, fique clamando por mim, apresente a minha vida naquele momento. Isso não é um problema, tá, gente? Pode pedir que a gente ora. Eu estou indo lá, mas por favor, ora por mim, não para de orar. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, repita comigo, e o Senhor atendeu. Dá até alívio. Não dá? Você clamar, jejuar, sacrificar, apresentar sacrifícios, holocaustos ao Senhor, e o Senhor vem e atende. O resultado aqui ia ser outro completamente diferente. A presença do Senhor estava no meio deles. Quando a presença do Senhor está no nosso meio, acabou. Não tem conversa. Quando de fato ela entra, acabou. Não tem conversa. Mas eu ainda tenho tido lutas. Gente, a presença do Senhor não te priva de lutas. Ela te traz vitórias. É isso que muitos ainda não compreenderam. Viver com Deus não é viver uma vida onde você não vai ter os seus enfrentamentos. Até porque Deus não é um Deus que mima os filhos. Um pai que mima os filhos é um pai que evita que os filhos passem por aquilo que eles precisam passar. Deus nunca vai fazer isso. Você vai ser enganado servindo a Deus, você vai ser enganado servindo a Deus. Pessoas vão te passar para trás servindo a Deus, pessoas vão te passar para trás servindo a Deus. Muitas vezes você vai ser traído por quem você mais ama servindo a Deus, vai. Muitas vezes você não vai colher o resultado que você deseja mesmo servindo a Deus, vai. Mas o nosso foco é em como nós iremos terminar. Porque eu posso viver um momento difícil, mas o meu final vai ser glorioso. Eu posso estar vivendo um momento difícil, complicado, de grandes lutas, de grandes batalhas, mas eu vou terminar por cabeça, por cima. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel.
Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre as cidades de Mispá e Gesane. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, o que está escrito ali? Leiam para mim, por favor. Até, declare isso pela fé, até aqui o Senhor nos ajudou. De novo, até aqui o Senhor nos ajudou. Se você chegou até aqui, não é para você morrer no meio da caminhada. Se Deus te trouxe até aqui, não é para que você continue da mesma forma. Se Deus te trouxe, te conduziu até este momento, não é para que os seus resultados permaneçam os mesmos. Deus te trouxe aqui com um propósito e Ele vai te conceder grandes e grandes vitórias. Se Deus luta, Deus vence. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus está no teu meio, no meio da tua casa, no meio da tua empresa, no meio da tua família, a vitória é inevitável, a vitória é certa. Deus quer te honrar, Ele quer te favorecer, Ele quer te levantar, Ele quer mudar a tua história. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Lembra o que eu disse no início da reunião? Os israelitas têm um longo histórico, tiveram um longo histórico de guerra contra os filisteus, principalmente no tempo de Saul. Quem que veio depois do profeta Samuel? Saul. Enquanto Samuel esteve à frente, os filisteus não afrontaram o povo de Israel, porque o Senhor lutava contra eles. Quando Saul entrou com as escolhas erradas, durante todo o reinado de Saul, esses inimigos afrontaram. Perceba, mesmo povo, mesmos inimigos, só que a liderança e o posicionamento completamente contrário. Você pode ter sofrido a afronta de um determinado problema por muitos anos. Se você tomar a decisão certa agora, o Senhor vai lutar contra esse problema durante toda a tua vida e esse problema não vai ter mais poder sobre você. Quais são os filisteus da tua vida? É um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, um problema com o pai, com a mãe, um problema com os seus filhos, um problema dentro de casa, é um problema de nome sujo, dívidas que ficaram por conta de situações passadas. Qual é o problema? As cidades, olha que lindo, as cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel. Não foi só uma vitória pontual, eles viveram uma grande restituição, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. Repita comigo, e houve paz. De novo, e houve paz. Mais uma vez, e houve paz. Paz é algo que não tem preço. Só entende o preço e o valor quem perde. Só entende o valor da paz quem de fato soube o que é viver uma vida sem paz, preocupado, não sabendo o que será do futuro, do amanhã. Pega o seu projeto, por favor, com seus olhos fechados. Nós não temos tanto tempo. O alvo do diabo, com toda certeza, é te afastar da presença do Senhor. Esse é o teu maior trunfo, esse é o teu maior tesouro, essa é a tua vantagem sobre o diabo. Entenda isso, a tua vantagem é a presença do Senhor. A vantagem que você tem sobre a sua batalha é a presença do Senhor. A vantagem que você tem sobre os seus inimigos é a presença do Senhor. A vantagem que você tem sobre a enfermidade é a presença do Senhor. A vantagem que você tem sobre as dívidas, sobre o problema financeiro, é a presença do Senhor. A vantagem que você tem diante da sua luta, da tua batalha familiar, é a presença do Senhor. Então não deixe que o diabo tome isso de você. Não deixe que ele roube de você o tempo que você tem destinado ao Senhor. Quando você acordar pela manhã e for dobrar os seus joelhos para consagrar todo o seu dia, não faça de uma forma em que isso fique corrido, não, muito pelo contrário, pare,
Se o diabo puder diminuir os minutos que você tiver com Deus, ele vai fazer isso, porque ele sabe que é prejuízo para você. Se você tiver a oportunidade de orar antes de qualquer negociação, antes de sair para trabalhar, antes de assinar o contrato, faça. Isso é a tua vantagem, isso é o diferencial na tua vida. Se você tiver a oportunidade de buscar ao Senhor, de estar presente em uma reunião, não deixe essa oportunidade passar, porque o diabo ele vai fazer de tudo, ele vai criar situações, circunstâncias serão alteradas para te roubar deste momento. Não permita que isso aconteça, não, muito pelo contrário, tome a decisão: o que é do meu Senhor eu não toco, o que está relacionado à minha comunhão com Deus eu não mexo, eu não vou deixar de estar na casa do Senhor, eu não vou deixar de orar ao Senhor. Se você tiver a oportunidade de jejuar, virão N situações para roubar o foco do seu jejum. O diabo ele vai se levantar para te fazer entregar antes da hora, ele vai se levantar para tirar o teu foco. Quando você estiver ali separado, o celular vai estar na tua frente, vai estar à vontade de mexer, ele vai criar contenda dentro da tua casa, para que você brigue e perca por completo o teu jejum, mas você não vai dar essa arma a ele, você não vai dar esse poder a ele, não, muito pelo contrário. Como nós falamos ao longo de toda essa reunião, como nós falamos, a presença do Senhor é a chave. Diga isso na tua oração: a presença do meu Deus é a chave da minha vitória, é a chave que vai abrir todas as portas, é ela que me garante vitórias, é ela que vai mudar o meu destino, é ela que vai mudar a tua história. Então declare: Senhor, eu não abro mão da tua presença, eu quero a tua presença, eu quero o teu favor na minha vida, eu quero o teu favor no meu casamento, eu quero o teu favor no meu trabalho, eu quero o teu favor no meu dia a dia, eu quero o teu favor quando eu estiver dormindo, porque quantas são as pessoas que dormem, mas não chegam a acordar, porque o diabo traga, até mesmo quando elas estão dormindo. Então declare: eu quero o teu favor, Senhor, o dia todo, eu quero o teu favor junto comigo, eu quero o Senhor me acompanhando, do primeiro ao último minuto, desde o tempo que eu aceitei o Senhor, até o final da minha vida, o Senhor vai estar junto comigo, Ele quer te honrar, Ele quer te levantar, Ele quer mudar a tua história. Nessa passagem, o inimigo foi vencido, as terras e territórios foram devolvidos, e houve paz naquela terra. Qual é a restituição que você vai viver ao longo de todo este ano? Comece a declarar o que você perdeu, o que foi tirado de você, que você vai ter de volta. Se você perdeu momentos de alegria, declare: eu vou viver uma restituição de momentos, 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 eu vou viver uma restituição de momentos. Talvez no teu passado momentos foram roubados de você com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, e te fez falta. Não tem problema, Deus restitui da mesma forma, porque hoje Ele é o Pai que está na tua frente, Ele é o Pai que cuida de você, Ele é o Pai que zela por você, Ele é o Pai que ama você. Se em algum momento você perdeu clientes, você perdeu oportunidades, contratos foram perdidos, comece a declarar: eu vou viver uma grande restituição financeira, eu vou viver uma grande restituição financeira. Tudo que foi perdido, tudo que foi tomado, eu vou receber de volta. Se você sabe que você perdeu os seus sonhos no decorrer da tua caminhada, conforme os anos foram passando, declare: eu vou viver uma grande restituição. Essa oração é sua, não deixe essa oportunidade passar. Deus te chama para o próximo nível, Ele te chama para a próxima fase, e houve paz naquela terra. Declare isso: eu vou viver uma vida de paz, eu vou viver uma vida de grande 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 paz, eu vou viver paz no meu casamento, eu vou viver paz na minha vida financeira, eu vou viver paz em todas as áreas da minha vida. O Senhor tem vitória para você hoje, e a presença dEle é a peça fundamental, é a chave para a tua vitória. Não fique parado no mesmo lugar, comece a se livrar de tudo aquilo que te impede de viver uma vida poderosa. O inimigo quer roubar de você aquilo que é mais poderoso e precioso, a presença do Senhor. Não se esqueçam disso, ela é a tua chave, ela é a tua chave. Muitas vezes
mais importante do que o atendimento que você vai fazer, é aqueles 5 minutos que você para antes para orar. Muitas vezes você acredita que o teu sucesso está ligado ao fechamento de um determinado contrato. Não, o teu sucesso está ligado à aliança que você tem com o Senhor. Basta um estalar de dedos, é uma palavra que Ele libera e Ele muda a tua história, Ele transforma o teu destino. Não trate como fim, como aquilo que é o começo de algo extraordinário, que Deus vai fazer na tua vida. Não espere o Senhor de forma passiva, nós precisamos ser agressivos na fé. Samuel disse isso àquele povo: se vocês de fato querem isso, se de fato vocês querem o Senhor de todo o coração, comece a se livrar, comece a fazer, comece a tomar decisões agora, no presente momento. É agora, este é o momento certo, esta é a hora certa. Se livre de tudo aquilo que tem travado a tua vida, se livre de tudo aquilo que tem amarrado a tua vida, se livre de tudo aquilo que tem pesado a tua vida. Esses homens, eles oraram, apresentaram sacrifícios, jejuaram e confessaram seus erros diante do Senhor. Então se levante com grande poder, se levante hoje, fechando as brechas, confessando os erros, com jejum, oração. Não tem como resultado não ser diferente. Você tem unção para isso, você pode sair desse nível hoje. Além de você vencer essa batalha de hoje, você pode viver a maior restauração, restituição da tua história de vida. Deus tem um tempo de paz para todos aqueles que agarrarem essa oportunidade. Então declare: Senhor, hoje a minha vida muda, hoje a minha vida muda. As minhas orações podem não ter sido ouvidas antes, mas hoje a minha vida muda. Eu posso não ter vivido uma mudança antes, mas hoje a minha vida muda, hoje a minha vida muda. Apresente o seu projeto ao Senhor, declare, fale: meu Deus, antes que esse ano termine, eu vou ver a concretização, a confirmação de tudo aquilo que eu coloquei nesse projeto. Eu vou ver o Senhor confirmando cada palavra, ainda antes que esse propósito termine. Eu vou testemunhar para a honra e a glória do teu santo nome. Eu vou testemunhar a tua glória, eu vou ver a diferença. Senhor, faça uma grande obra na vida do teu povo, que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor cheguem. Aonde eu não alcancei, que o Senhor alcance e mude. Faça o impossível acontecer, que todos se levantem com grande poder, com grande autoridade. Que todos se levantem, meu Deus, tomados de uma força, de uma ousadia, de uma coragem, para romper com tudo aquilo que precisa ser rompido. Se é o medo do passado, que hoje o teu povo se levante para confrontar esse passado e vencê-lo de uma vez por todas. Se por muito tempo o medo, a covardia foi a afronta, o inimigo principal do teu povo, que eles se levantem com coragem e tomem as decisões necessárias. Se por muito tempo o teu povo foi um povo omisso, um povo idólatra, que tudo isso caia por terra e que o teu povo, Senhor, viva um tempo completamente diferente. Que o teu povo, meu Deus, dê início à melhor fase da história de vida deles. Eu oro por cada um de vocês, que todos recebam essa unção, que todos recebam essa força para fazer o que precisa ser feito. Quando o Senhor, Ele derramava da unção do Espírito dele sobre a vida de alguém, era para capacitar para um objetivo, era para que o teu povo tivesse condições de realizar aquilo que naturalmente não poderia ser feito. Então receba essa unção, receba esse favor que te faz fazer aquilo que é preciso, que te faz se posicionar como nunca antes. Hoje você rompe, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, hoje você rompe, hoje você sai deste lugar, hoje você avança, hoje a tua vida começa a caminhar, hoje os teus resultados começam a caminhar. Você viverá essa grande diferença, você viverá essa grande diferença. Vai existir uma diferença de hoje em diante. Meu Deus, eu oro declarando: tudo aquilo que não tinha fluído vai fluir, tudo aquilo que não tinha caminhado vai caminhar. Meu Deus, passe poltrona por poltrona, fileira por fileira. Eu peço que o Senhor cubra todos com a tua unção, com o teu favor, com o teu poder. Reveste todos com a tua autoridade. Meu Deus, aqui nós temos pessoas com sonhos, com projetos, com desejos,
que elas vejam, meu Deus, dentro deste ano, a concretização de sonhos de toda uma vida, aquilo que por muito tempo, meu Deus, foi fonte de desespero dentro do teu povo, vai se tornar fonte de realização, aquilo que por muito tempo preocupou, vai trazer paz, aquela que foi a área, o ponto mais fraco, mais doloroso, mais difícil da vida dela, vai se transformar no ponto mais forte da vida dela. Eu os abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu concordo com as tuas vitórias, eu abençoo a tua vida, eu declaro, hoje tudo muda, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.